Olá, está começando mais um Câmara Entrevista. Desta vez, iremos conversar com a doula e consultora em amamentação, Patrícia Dalitese. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada pelo convite, Milena. A OMS determinou o mês de agosto como o mês do agosto dourado. Patrícia, sabe nos explicar o porquê foi feita a escolha desse mês e qual o significado por trás da cor dourada? O agosto dourado faz referência ao leite, né, que a gente chama de ouro líquido, né? Então o dourado vem daí, mais ou menos, né? Principalmente o colostro, que é aquele primeiro leite que vem ali nos primeiros 3 dias, né? Quando a mãe recém pariu a criança, né? Inicia a amamentação, nesse momento não tem ainda o leite maduro, tem o colostro, que é um leite mais dourado, mais amarelo, né? Então pela cor do leite e pelas propriedades que ele tem, ele é considerado ouro líquido, né? Porque ele é capaz, 24 gotas de colostro são capazes de suprir a necessidade de um bebê durante o dia inteiro. Então ele é muito rico em vitaminas e nutrientes que o bebê precisa para passar esses primeiros dias de vida. E por isso então ele é considerado ouro líquido e foi instituído o agosto dourado para se falar sobre amamentação. Patrícia, a preparação para receber uma criança começa muito antes do estágio final da gravidez. Quais são os cuidados que você considera importantes? Tem ainda muito aquele papo de vó, principalmente, né, de que a gente precisa preparar o peito para amamentação, né? Hoje a gente sabe que nada que a gente fizer no peito da mãe vai ajudar a preparar o peito para amamentação. O peito já está sendo preparado da mesma forma que o bebê está sendo gerado ali na barriga, sem a gente fazer nada. O que é importante a gente pensar, então? Preparar a cabeça para a amamentação, né? Estudar, se preparar, entender como funciona a amamentação, entender o que esperar da amamentação, né? Que nem sempre vai ser aquele mar de rosas que a gente vê as fotos, né, no Instagram, aquelas fotos perfeitas daquela mãe amamentando aquele bebê sem dor. Não é isso que a gente espera nos primeiros dias. Vai ser assim, mas até chegar nesse momento a gente tem um período ali meio difícil de adaptação no início. E é assim na maioria dos casos. Dificilmente o bebê vai nascer já pegando perfeitamente e vai seguir a amamentação de forma tranquila. Então é preciso que a mãe, em primeiro lugar, durante a gestação, se prepare para entender que ela precisa diminuir as expectativas dela. Que tá tudo bem no começo ter dor. Tá tudo bem no começo precisar de ajuda, né? Que é o mais comum. Não nos primeiros dias, como a gente falou ali, o que tem ali no peito nos primeiros dias é o colostro, não é o leite, aquele leite que vem em grande quantidade. E é só do colostro que o bebê precisa. Então a mãe precisa muitas vezes entender que é isso que o bebê precisa. Para quando chegar aqueles palpites que normalmente vêm, e não é numa intenção ruim, né? É porque as pessoas se preocupam e as pessoas não têm tanto conhecimento sobre a amamentação, né? E aqueles palpites de que o leite tá fraco, de que o bebê está com fome. Hoje a gente sabe que isso não é verdade, né? A gente precisa entender que a capacidade gástrica de um bebê recém-nascido é muito pequena. O estômago de um bebê recém-nascido ele recebe só 3 a 5 ml de leite. Então isso é muito pouco. E aí se a gente vai pensar que é só esse pouquinho de leite que entra lá, ele vai digerir muito rápido também. Então é natural que daqui a pouco esse bebê esteja com fome de novo. É por isso que o bebê mama o dia inteiro, né? E aí se a mãe não entende isso, se a mãe não se preparou, se a mãe não estudou sobre isso, chega lá nesse momento ela se desespera, né? E ela acha que realmente aquele bebê tá com fome. E aí muitas vezes as mães começam a usar uma fórmula sem necessidade, usar uma mamadeira sem necessidade e isso começa a atrapalhar a amamentação. E por isso o desmame precoce é tão comum no Brasil. A nossa média de amamentação no Brasil é de 54 dias. Isso é muito pouco, sendo que o que é recomendado pela OMS é que seja amamentação exclusiva até os 6 meses e depois que se siga a amamentação até os 2 anos ou mais, né? Então, se a gente considerar que a média brasileira é 54 dias, isso é praticamente nada, né? Perto do que deveria ser. E por que isso acontece? Exatamente porque não se tem informação sobre a amamentação, né? Não se busca muitas vezes essa informação ainda na gestação. E aí, quando aquele bebê nasce, tá ali tudo difícil, tem toda a adaptação. Não é nesse momento que tu vai ter tempo para buscar informação, né? A gente deve buscar essa informação ainda na gestação, né? Entender o que fazer lá na pojadura quando o leite descer, quando o peito estiver empedrado, tiver com dor, né? O que eu vou fazer nesse momento? Se você já chega nessa fase sabendo o que fazer, você vai passar por ela de forma mais leve. Por isso a parte mais importante da preparação para a amamentação é preparar a cabeça, é estudar sobre a amamentação. Patrícia, existem casos de mães que, por um motivo ou por outro, não conseguem fazer amamentação. Que procedimentos são realizados nesses casos? Tem os casos de mães que, por exemplo, não podem amamentar, tá? São
poucos, bem raros casos, né, de mães que não podem por algum motivo amamentar, doenças que podem ser transmissíveis, por exemplo, HIV, né, é uma doença que faz com que a mãe não possa amamentar, né, o bebê. Então a gente precisa usar medicamentos para inibir a produção de leite, tá? Existem medicamentos para isso, devem ser recomendados pelo médico, né, receitados pelo médico, para que seja inibida a amamentação, tá? Fora esses casos que são casos de recomendação médica de que a mãe não amamente, alguns outros medicamentos que a mãe precise tomar por algum motivo, doenças mais específicas, não é qualquer medicamento, né? Tem uma lista de medicamentos que são liberados na gestação, então existem sim medicamentos compatíveis com a amamentação, não é qualquer doença que vai te fazer parar de amamentar, né? Mas nos casos que realmente é indicado, tem indicação médica para ser parar de amamentar, a amamentação vai ser substituída pela fórmula láctea, né? E a mãe precisa inibir, então, a produção de leite. A inibição, né, da produção de leite pode ser feita por via medicamentosa ou a gente pode usar algumas estratégias naturais para fazer isso, tá? A consultora em amamentação pode ajudar nisso também. Tem algumas estratégias como apertar bem o peito, isso ajuda a diminuir a produção de leite com faixa, com algum top apertado, né? Usar compressas frias ajuda também a diminuir a produção de leite. Tem algumas estratégias que a gente consegue usar para não se usar um medicamento quando a mãe não quer usar o medicamento, né? Além disso, existem os casos em que a mãe, por algum motivo, não está conseguindo amamentar, né? E aí, nesses casos, sempre a gente pode sugerir uma ajuda para essa mãe, né? Tem ainda o que a gente fazer, tem como reverter essa situação, né? Mesmo que o bebê esteja ali uma semana sem mamar no peito, a gente consegue reverter essa situação. Enquanto o leite ainda está produzindo, o peito ainda está produzindo leite, a gente consegue, de alguma forma, reverter essa situação e ajudar essa mãe a amamentar se for o desejo dela, né? Se não for o desejo dela, também a gente precisa trabalhar para diminuir essa produção de leite aos poucos, para que ela também não sofra com o peito ali com muito leite sem estar amamentando, né? Que o peito pode empedrar, pode dar febre, pode precisar tratar com medicamento também. Patrícia, qual que é o papel da família nesse momento de amamentação? É de apoio, né? E eu digo, tem uma frase, não lembro quem é o autor da frase, mas que eu acho incrível, que quando uma mãe não consegue amamentar, quem falhou não foi essa mãe, foi toda a sociedade, todas as pessoas que estão ali ao redor dela. E é exatamente isso, a amamentação não é papel só da mãe. A mãe precisa de apoio para conseguir amamentar. Você pensa você ter um bebê ali, dependendo de ti, 24 horas por dia, e ao mesmo tempo tu ainda precisar pensar nas coisas da casa, por exemplo, pensar no que vai fazer de almoço. A mãe não consegue dessa forma. E aí, qual que vai ser? Se ela não tiver uma rede de apoio ali, não tiver pessoas ali para ajudar ela nesse momento, a rede de apoio dela acaba sendo a mamadeira e a fórmula, né? E aí a gente começa o ciclo do desmame. Tão triste, né? E aí essa mãe às vezes se culpa por ter desmamado, né? Por ter tirado o bebê do peito mais cedo, por não ter conseguido amamentar por mais tempo. Mas a culpa não é só dela. É isso que as mães precisam entender. Elas precisam de ajuda para que as coisas fluam, né? Porque amamentar no início, principalmente no primeiro mês de vida, toma muito tempo da mãe. Muito tempo mesmo, é quase o dia inteiro, dia e noite que você dedica para esse bebê para que ele consiga mamar de forma exclusiva no peito. Porque a partir do momento que tu começa a introduzir um bico artificial, pode ser o bico mesmo, né, a chupeta ou a mamadeira, a gente já começa um processo de desmame, já começa a atrapalhar a amamentação. Porque um bebê que chupa o bico, ele pega o bico totalmente diferente da forma que ele pega o peito da mãe. Ali a gente começa a fazer a pega errada, né? Ali o bebê começa a confundir o peito com o bico. E aí ele fica, principalmente a mamadeira também, né? Ele fica esperando que o fluxo de leite que vem do peito seja o mesmo que vem da mamadeira. Mas não é assim que funciona. O peito vem menos quantidade de leite. Isso é fisiológico, né? Vem mais aos pouquinhos. E aí o bebê fica querendo que venha mais quantidade. Ele quer mamar mais fácil, né? E aí eles começam a brigar com o peito, começam a machucar o peito da mãe e a gente começa o ciclo de desmame, tá? Se essa mulher tiver ali perto dela pessoas que dão condições para que ela se dedique a amamentar e não precise colocar ali uma chupeta, colocar a mamadeira para ajudar nesse processo, ela vai conseguir amamentar de forma mais leve, sem precisar se preocupar em fazer almoço, né? Em lavar as roupinhas do nenê. Se ela tiver pessoas ali ao redor que ajudem ela nisso, com certeza a amamentação vai ser mais prolongada. E os palpites, né? Essa mãe, ela tá fazendo tudo o que ela pode por esse bebê. E ninguém sabe melhor do que a mãe o que é melhor pro seu bebê. Então, às vezes, a melhor coisa que uma pessoa que tá indo ali de fora ajudar pode fazer é se oferecer para ajudar em casa, a lavar uma louça, a limpar a casa, organizar a casa para essa mãe.
tentar não dar palpites, porque a sobrecarga que essa mãe tem, emocional, de estar criando um bebê, de não saber direito o que fazer, já é tão grande, que quando a gente recebe um palpite, às vezes, de fora, né, isso acaba pesando. Eu recebo muitas vezes ligações de mães que acompanho o parto, que eu acompanho, né, na amamentação também. E aí, às vezes, quando a mãe pede pra me ligar, eu já penso, ai, tá com o peito machucado, tem alguma coisa. E muitas vezes ela me liga chorando pra falar de algum palpite que ela recebeu, e que aquilo acaba minando a confiança dela e ela acha que realmente ela não tem leite ou que o bebê não tá mamando bem, que o bebê tá com fome. E isso acaba atrapalhando todo o processo de amamentação, porque o psicológico pega muito nessa fase, né? Então, a melhor coisa que as pessoas que estão ao redor de uma mãe recém-nascida, né? Porque a mãe também acabou de nascer, a melhor coisa que essas pessoas podem fazer é dar apoio e dar suporte para ela. E tentar não dar palpite, né? E essa é a melhor ajuda que a gente dá, é essa. A gente acha que não tá ajudando, mas na verdade tá fazendo muito por essa mãe. Ela vai ser grata para sempre. Patrícia, qual que é a tua opinião sobre essas fórmulas substitutas? E tu acha que tem uma maneira melhor ou mais correta de adentrar com elas com os bebês? A fórmula, e eu sempre falo isso para as minhas mães também, para quem faz a consultoria ainda ali na gestação, né? A fórmula nem sempre é a nossa inimiga, né? A inimiga da amamentação é a mamadeira, são os bicos artificiais. Quando a fórmula é necessária, e não são muitos os casos que ela é necessária, ela é muito bem-vinda, sim, né? Porque ela tá ali ajudando na alimentação, na nutrição desse bebê, né? Mas existem formas mais corretas da gente oferecer essa fórmula do que usando a mamadeira, que é a mamadeira que vai atrapalhar na amamentação, né? Então, como a gente pode oferecer essa fórmula? A gente costuma oferecer no copinho, né? Um copinho descartável, aqueles copinhos de shot, né? Que são de vidro, então ele é fácil de higienizar. A gente pega o copinho, coloca um pouquinho de leite, leva até a boca do bebê, tem formas de ofertar. Tem vídeos, inclusive na internet, que ensinam, né, como ofertar o leite. Você pode buscar também a ajuda de uma consultora em amamentação que vai te mostrar na prática como fazer, né, essa oferta dessa forma. Dá pra gente fazer a oferta por uma seringa, que também não vai atrapalhar a amamentação, inclusive é assim, dessa forma que é oferecido no hospital quando precisa, né, usar a fórmula. Existem hoje outras formas, eu trabalho muito com a relactação, que é usando uma sondinha que a gente usa de hospital, assim, eu acabo comprando pela internet porque não tem para vender aqui. Mas ela faz com que o bebê consiga sugar o peito e ao mesmo tempo essa sondinha que traz a fórmula nesse momento. Então, o bebê continua mamando no peito e está sendo suprido pela fórmula ali quando é necessário, tá? Então, o ideal é preciso usar a fórmula. Então, vamos buscar outras formas de oferecer que não sejam a mamadeira, tá? Isso já vai fazer com que não crie a confusão de bicos que muitas vezes leva ao desmame, tá? Só que na maioria das vezes em que a fórmula é usada, ela não era realmente necessária. O que acontece muito? As pessoas começam a vir de fora e ver aquele bebê chorando e começam os palpites de que esse bebê está passando fome. E na verdade não é isso que está acontecendo. Só que quando a gente coloca uma fórmula no estômago de um bebê, a gente tem que fazer a mesma comparação de quando nós comemos uma comida pesada. Por exemplo, um hambúrguer, né? Tu vai jantar um hambúrguer. É uma comida pesada, né? Tu vai ficar horas digerindo aquele hambúrguer. E a gente fica mais sonolento quando a gente tá digerindo uma comida pesada, porque o nosso organismo tá todo focado em digerir aquela comida. O bebê funciona da mesma forma. Pensa o leite é super leve, o leite do peito da mãe, né? Ele é feito exatamente para aquele bebê. Então a digestão dele é mais leve, comparado com uma fórmula industrial, que nunca vai substituir o leite do peito, né? Então quando o bebê mama a fórmula, ele fica mais cansado porque ele precisa digerir aquela fórmula. E é natural que ele vá dormir mais horas seguidas. Isso não quer dizer que ele estava com fome antes. É só porque esse leite que ele mamou é diferente do leite do peito da mãe. E aí, o que as pessoas que não entendem essa fisiologia pensam nesse momento? Não, ele estava realmente com fome, ó. Tomou a fórmula, agora tá dormindo mais horas seguidas. E ali a gente começa aquela crença de que o leite era fraco, e aí começa a oferecer mais fórmula porque acha que o bebê tá passando fome, nenhuma mãe quer que o seu filho passe fome, e ali a gente começa o ciclo do desmame. Então, muitas vezes essa fórmula não era necessária, ela só foi usada porque a mãe pensou que o bebê estava passando fome e não era isso, na verdade. Então, quando a gente consegue explicar para a mãe o que está acontecendo, que ela entenda que realmente o bebê não estava passando fome, é dessa forma que a gente vai fazendo com que a amamentação se prolongue, né? A não ser que realmente se tenha uma indicação médica de usar a fórmula. Aí, como eu falei, ela é realmente bem-vinda. O uso contínuo de medicamentos, de bebidas alcoólicas e cigarro pode alterar a qualidade do leite? O leite, ele sempre é fabricado com
todos os melhores nutrientes da mãe para aquele bebê, né? Então, o que a gente sabe, existe uma lista de medicamentos, por exemplo, que não pode ser usada, né? E isso está disponível, tem um site, que inclusive é uma coisa bem importante de colocar, que tem um site que é o Elactância, tá? Ele tem lá qualquer medicação que tu precise tomar, tu digita nesse site e ele vai te mostrar se ela é compatível com a amamentação ou não, tá? Então, é uma forma bem legal da gente saber se pode amamentar utilizando determinado medicamento, tá? Então, alguns medicamentos, a maioria deles são compatíveis com a amamentação e nem chegam a passar pelo leite, tá? Bebida alcoólica. Existem formas da mãe consumir bebida alcoólica mesmo amamentando, tá? Porque também a gente sabe que às vezes, tomar uma tacinha de vinho, a mãe sente falta disso, já tem que passar a gestação toda sem beber, né? Lá no pós-parto, existe forma da gente fazer isso, tá? O ideal é que a mãe, quando consumir bebida alcoólica, óbvio que em baixa quantidade, né? Ela precisa ficar umas 2 horas sem amamentar, tá? Porque aí o álcool vai sair do corpo, não vai passar pelo leite, tá? Mas é importante que ela entenda que não precisa descartar o leite, tá? Não precisa tirar leite e descartar antes de amamentar. Passou aquele período das 2 horas, mais ou menos. Tem uma tabela também disponível na internet da quantidade do consumo de bebida alcoólica para a quantidade de tempo que precisa ficar sem amamentar, tá? Isso está disponível também na internet. Mas ali uma tacinha de vinho, por exemplo, uma latinha de cerveja, o ideal é que você fique 2 horas sem amamentar, para que esse álcool saia da corrente sanguínea da mãe e não passe, então, pelo leite, né? O cigarro, ele não traz tantas consequências diretamente no leite, apesar de trazer também, mas ele traz as consequências de estar ali no ambiente, né? Do bebê também respirar, né? O cigarro ali, a fumaça do cigarro, né? E também passa um pouco do resíduo pro leite. Então, a qualidade do leite continua sendo ótima, só que o bebê vai estar recebendo ali também um pouco de nicotina, um pouco das substâncias. Então, é totalmente contraindicado, né? Na gestação e na amamentação, tá? O álcool a gente consegue em baixa quantidade que a mãe consuma de vez em quando também. Mas o cigarro é totalmente contraindicado. Muitas mães, Patrícia, principalmente aquelas de primeira viagem, têm muitas inseguranças durante todo o processo de gravidez e até quando o bebê nasce. Dúvidas como, por exemplo, como conciliar a amamentação com o trabalho, porque a mãe também precisa voltar a trabalhar. Sobre a saúde dos seios, que é um outro tabu grande, e sobre o empedramento do leite. Quais são os conselhos que você daria nesses casos? Pesquisar durante a gestação ainda, né? Buscar informação, entender como funciona a pojadura, que é o momento em que o peito mais tende a empedrar, né? O leite fica ali acumulado e ele acaba, porque o leite desce em grande quantidade na pojadura, né? A descida do leite é hormonal, então o teu corpo ainda não sabe quanto aquele bebê vai mamar. Ele manda muita quantidade de leite, até que o corpo se adapte à quantidade que aquele bebê mama. A gente diz que o peito é fábrica, não é estoque, então ele vai produzir leite conforme a demanda daquele bebê. Agora, se nesse momento da pojadura o leite desce em grande quantidade, né? Então, é muito importante que a mãe entenda o que fazer para melhorar essa fase, né? Para que o peito não empedre, ou que a gente melhore o peito que já tá ali empedrado, né? Que já tá com leite, já tem um engurgitamento mamário, né? Que é o termo que a gente usa, o peito tá engurgitado, tá com leite ali parado, né? E muitas mães tentam drenar esse leite, tentam usar, por exemplo, a bombinha elétrica, né? Para a sucção do leite ali, para tirar esse leite em excesso. A bombinha elétrica, nesse momento, pode não ajudar muito, porque se o leite já está empedrado, ele não vai sair com a bombinha elétrica, ela vai acabar machucando mais o peito. Então, a gente precisa massagear o peito, né? E isso a gente só sabe, a mulher só vai saber se ela estudar ali durante a gestação, né? Ou no momento que então tá com esse problema, buscar ajuda profissional, principalmente, né? Não tem condições de buscar uma consultoria em amamentação? Tem disponível nos hospitais, tanto no Caridade quanto no Santa Terezinha, esse auxílio, né, ali no berçário. Tem enfermeiras que são preparadas também para ajudar nesse momento. Então, buscar ajuda, tá? Buscar ajuda profissional de preferência, né? Não buscar aqueles conselhos que às vezes não é mais da forma que é feito hoje em dia, né? Então, é importante buscar ajuda profissional, procurar informação, entender o que tu pode fazer para melhorar essa fase. E a fase que a gente mais costuma trabalhar é exatamente essa fase da pojadura, esse momento do que começa a empedrar o leite, que é o momento onde a consultora mais consegue ajudar a mãe ali, tá? Porque muitas vezes é ali que a gente começa um desmame, porque o peito da mãe começa a machucar, o bebê não consegue mamar da forma correta, a pega não fica certinha e aí a gente começa um processo de desmame, tá? Então ali é o momento ideal para buscar ajuda. Sobre a volta ao trabalho. Também é uma questão muito grande de que muitas vezes se leva ao desmame, né? Porque
A nossa realidade no Brasil, e é por isso também que vem a Semana Mundial da Amamentação, ou Agosto Dourado, né? Para que se mude políticas públicas também, né? Infelizmente, a nossa licença maternidade não condiz com o período que a OMS recomenda de amamentação exclusiva, né? A maior parte das mães tem apenas 4 meses de licença maternidade, né? E isso a gente considerando mães que trabalham com carteira assinada. Se a gente vai pensar mães empreendedoras, muitas vezes precisam voltar a trabalhar uma semana depois de ter tido bebê, né? E isso é muito triste, porque isso sim prejudica a amamentação, isso vai levando ao desmame, né? Mas uma mãe que eu quero muito continuar amamentando, a gente consegue também técnicas de continuar a amamentação, a gente consegue armazenar o leite materno, né? Existem protocolos diferentes no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, dependendo do que a mãe deseja, a gente consegue seguir uma orientação ou a outra, né? Para armazenar o leite materno, então, tem o protocolo dos Estados Unidos que a gente consegue armazenar o leite por até 4 meses. Então, dá para criar um bom estoque de leite materno durante os primeiros meses, para que o bebê depois tenha como mamar o leite da mãe e não precise mamar a fórmula quando a mãe volta a trabalhar. E ajudar o cuidador, quem vai ficar com esse bebê, a entender a importância de não introduzir a mamadeira. E aí a gente usar outras formas de ofertar o leite, né? Então, usar a seringa, usar o copinho, usar a colher dosadora, que é uma estratégia que a gente tem também, que é mais prática para quem está ali oferecendo. E para o bebê também acaba não atrapalhando a amamentação, porque não é um bico artificial, né? Então, tem técnicas que a gente consegue usar, mas para isso a mãe precisa estudar, buscar informação, se preparar ainda na gestação, porque se é isso que ela quer, ela vai precisar de informação para lá no pós-parto, quando ela tiver com o bebê. Estiver chegando perto da hora dela voltar a trabalhar, ela já saiba, não é isso que eu quero fazer, então eu vou buscar uma forma de conseguir armazenar leite e oferecer o leite do peito ainda, né? Outra coisa que a gente tem, que ainda ajuda um pouco na amamentação, é que apesar de não ter 6 meses de licença maternidade, a gente tem na legislação um período que a mãe pode sair do trabalho para amamentar até os 6 meses, né? Ela tem meia hora durante o dia para sair e amamentar. Então, a gente pode usar estratégias de colocar esse tempo num horário que fique bom para o bebê e, às vezes, não precise substituir tanto o peito por outras formas de ofertar o leite também. Patrícia, muito obrigada pela tua participação aqui na TV Câmara, por todos os esclarecimentos e dizer também que as portas estarão sempre abertas. Obrigada, eu agradeço o convite. E você, continue acompanhando a nossa programação no canal 16 da NET e nas nossas redes sociais.